Olá a todos, tudo bem? Bem, a gente continuando aqui na nossa parte introdutória, parte conceitual de hardware, né? Nada não muito aprofundado, a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre configuração básica, tá? Para que a gente conheça as partes principais de um computador. Então veja só aqui, eu já até inclusive coloquei aqui i7 1.8 GHz, que vem de gigahertz, tá? 4 GB, esse GB é lá da unidade de medida, que a gente já falou sobre unidade de medida. 4 GB RAM, a tradução pé da letra é memory, de acesso, memória de acesso radônico, tá? E aqui na frente eu escrevi HD, que vem de hard disk, né? Disco rígido, disco fixo, de 1 TB. TB lá da unidade de medida. Por isso que é importante a gente ter um conhecimento inicial sobre unidade de medida. Questão que a unidade é o byte e seus múltiplos para representar uma grande quantidade de bytes, no caso. Só relembrando aqui. No caso, o byte, que é a unidade, o kilobyte, a ideia de 1000 bytes, o megabyte, a ideia de 1 milhão de bytes, o gigabyte, a ideia de 1 bilhão, né? E aí depois vem o terabyte, que é 1000 GB, para você ter uma ideia. Uma capacidade muito grande. Mas se tratando aqui dessa parte inicial aqui, dessa configuração básica aqui, repare que eu dividi em partes principais aqui, tá? Olha, a primeira parte aqui, que eu escrevi como i7, essa aqui é a parte que se chama de CPU. CPU. O que é CPU? O que é CPU? O que significa? Unidade Central de Processamento. Essa parte aqui é a responsável por executar os processamentos. Qual é a função básica, uma das funções básicas de um computador? Processar dados. Qual a parte do meu computador que executa processamento? A CPU. Então você já observa logo que é uma parte da minha CPU, do meu hardware, que é extremamente importante. Se meu computador tem função básica de processar dados, e a parte do meu computador que executa esses processamentos, já dá para você ter uma ideia da importância que é o processador. Entendeu? Esse processador aqui, a gente poderia até, eu vou até pedir depois, que a gente faça uma pequena pesquisa para se informar melhor sobre a evolução, a história dos processadores. Agora eu quero que você saiba que a parte do meu computador que processa dados, ela tem suas subdivisões, como unidade de controle, unidade de lógica, mas isso é lá para quem vai estudar lá na frente. Vocês, quando chegar no ensino superior, vocês vão entrar numa disciplina chamada de arquitetura de hardware. E nesta disciplina, aí a gente vai se aprofundar e entender como é que ele funciona internamente. A princípio, eu quero que você saiba. CPU, unidade central de processamento, parte do meu computador é responsável em processar dados. Qual é essa CPU aqui? i7. Observe logo uma coisa. CPU é a parte tão importante que é o que dá nome ao modelo do meu computador. Quando você diz assim, meu computador é um i5, é porque ele tem um processador, né? Uma CPU i5. Tá? Quando você diz, meu computador é um Pentium, lá das antigas, não sei se vocês já ouviram falar. Pentium, é porque o processador é o Pentium, inclusive fabricante Intel, um dos principais fabricantes de processadores do mundo, como a AMD e tal, outras mais. Então, essa aqui é o processador da máquina, que tem sua subdivisão, que é a unidade lógica e aritmética. A aritmética parte do meu CPU, capaz de processar cálculos numéricos, e a unidade lógica que é uma unidade de controle. Essa outra parte aqui da frente, a gente conhece essa parte aqui como sendo o clock. Isso do inglês parece que a tradução ao pé da letra seria relógio. Na verdade, o clock determina a velocidade em que minha CPU executa meus processamentos. Mas que velocidade é essa aqui? Repara que está 1.8 GHz. Giga é a ideia de quanto? De bilhões.
Então, quando eu digo 1,8 bilhões de hertz, hertz, para quem não sabe, é ciclos por segundo. Frequência, é uma medida de frequência. Hertz é uma medida de frequência. Tá? Então, 1,8 bilhões de frequência. Tem esta CPU. É uma frequência muito alta, dá para você ter uma ideia. Num segundo você tem uma frequência de 1 bilhão e 800 milhões de vezes. É a ideia, por exemplo, frequência é o estado de ir e vir em algum lugar. Agora imagine só, ir e vir em algum lugar 1 bilhão e 800 milhões de vezes num segundo. Só para você ter uma ideia. É por isso que existe uma parte do meu computador que se chama de cooler. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Cooler é um ventilador pequeno que fica posicionado em cima da CPU exatamente por causa do clock. Porque se o clock é muito alto, ele tem uma frequência muito alta e ele, processador, tende a aquecer. Daí esse ventilador chamado de cooler, que tem um fan, uma velocidade dela. Inclusive a gente pode configurar isso em notebook, se ele vai ficar ligado. Tem os controladores de fãs e tal. Então, essa é o clock que representa o que se chama de velocidade. Melhor dizendo, o clock é uma medida de frequência. Frequência está diretamente proporcional ao que se chama de velocidade. Então, moral da história. Quanto maior é a frequência de uma CPU, maior é a sua velocidade. Então, repare só aqui uma coisa. Qual a velocidade desse processador i7 que eu coloquei aqui? 1,8 GHz. Gigahertz é uma frequência alta. 1 bilhão e 800 milhões. Então, a velocidade dessa CPU é alta. Detalhe, só para esclarecer. A velocidade de processamento das atuais máquinas, dos atuais computadores, ela não está relacionada à lentidão, no caso, que ainda são máquinas lentas. Elas não estão relacionadas ao processador. Porque esses processadores são moderníssimos, eles processam extremamente rápido. O que deixa ainda os computadores ainda mais lentos é a outra parte da configuração básica. Por exemplo, se eu processo, é porque eu processo algo. Dados. E para mim processar dados, ele tem que estar armazenado em algum lugar. Esse local onde esses dados estão armazenados é o que se chama de memória. Qualquer leigo sabe. Falou de memória, é a ideia de armazenamento. Se você diz, eu tenho uma memória ruim, é porque você grava pouca informação. Se você diz, meu computador, a memória dele está excelente, é porque o espaço de armazenamento de informação dele é muito grande. Entendeu? Que é exatamente essas duas partes aqui na frente. Essa daqui, isto aqui é memória. Mas isso aqui da frente também é memória. Quer dizer então que o computador tem duas memórias? Dois tipos de memória? Sim. Inclusive, essas duas memórias que o computador tem se assemelham muito a gente, nós, no nosso dia a dia. Veja só aqui uma coisa, nós, quando a gente armazena algo com a gente mesmo, a gente está armazenando informações da memória da nossa cabeça. Por exemplo, o seu nome está armazenado aí. O endereço que tu mora, sua cabeça está armazenando. O seu cérebro só é capaz de analisar ou processar uma informação que esteja na memória da sua cabeça. Mas qual seria outra memória que a gente usa que a gente nem percebe? O seu caderno. O seu caderno é uma memória? É. Como assim? Você está anotando informações lá no caderno, você não está armazenando informação lá. Então, se eu estou armazenando informação no meu caderno, eu posso dizer que meu caderno é uma memória. Mas se você quiser interpretar, analisar algo que está no seu caderno, o que você tem que fazer? Você não tem que ler. É por isso que se diz o seguinte, olha,
Quando eu estou lendo, eu estou transferindo a informação do caderno para a memória do cérebro, que o cérebro utiliza, que é o chamado a memória principal. Olha, o computador é do mesmo jeitinho, sem tirar, sem botar. O computador tem o que se chama de a memória principal, e ele tem uma memória chamada de memória secundária. Memória principal, memória que o CPU, o processador, utiliza para processar informação. Qual é a nossa memória principal, nós, ser humano? A memória das informações que estão armazenadas na cabeça da gente. Inclusive, a gente fez uma vez um trabalho lá na especialização sobre memória. Poxa, estudar memória é uma coisa interessantíssima, tá? A gente pode, uma série de coisas interessantes para se olhar, para se analisar sobre memória humana, qual a capacidade. Por exemplo, a gente tem informações armazenadas na cabeça da gente, melhor, na memória principal da gente, coisa que aconteceu há anos atrás, tá? Computador, a memória principal é essa. Mas a memória principal de um computador, ela armazena informações de anos atrás? Não, porque a memória principal de um computador, ela tem uma principal característica dela. Ela é volátil. Desligou, o conteúdo dela perde, tá? Qual é a capacidade dessa minha memória aqui? 4 GB. GB o quê? Gigabyte. Então, a minha memória de acesso randômico, memória principal, memória aleatória, tá? Tem uma capacidade neste computador aqui de 4 GB. Mas 4 GB de memória principal é suficiente? Daí é que a gente tem que analisar. Eu vou utilizar este meu computador com que objetivo? Para que eu vou utilizar? Eu vou usar para que fim este computador? É isso que a gente tem que analisar, ok? Então, quando você for adquirir ou orientar que alguém vá adquirir um computador, a gente tem que avaliar isso. Qual a CPU? Qual o clock da CPU? Qual é a memória principal? A memória que armazena dados que ele vai processar. Entendeu? Esta outra memória secundária aqui, a gente chama isso de memória permanente. Por que permanente? A ideia permanente é porque o ato de desligar o computador, a informação continua armazenada. Não quer dizer que ela não pode ser apagada. Pode. Mas o ato de desligar a máquina não apaga as informações que estão nela, como o que está na memória principal. Por exemplo, se o teu caderno, tu está lendo, você está transferindo o conteúdo da memória secundária para a memória principal. O ato de tu dormir, tu vai esquecer o que está na memória principal? Bem, a memória principal não grava tudo que você consegue ler, que se fosse assim era muito bom. Para a sua memória principal conseguir armazenar muita informação, é preciso que você treine muito. É preciso que você leia muito, exercite muito, que aí você vai armazenar permanentemente. Computador não. Você vai digitar um texto, por exemplo, em um computador. Ok? Vamos supor, você vai digitar um texto. Então o que você tem que fazer? Você tem primeiro ligar o computador. Ao ligar o computador, ele vai carregar um sistema operacional na memória. E aqui, ó, a memória principal. Quem vai controlar isso? A CPU. Depois que o seu computador estiver ligado e eu vou digitar um texto, eu tenho que abrir um programa para editar o meu texto. Vamos supor o Word ou o Write do mundo LibreOffice. Tá? Vamos supor o Word, que é o que é mais popular. Você vai digitar um texto utilizando o Word. Então você tem que abrir o programa para edição de texto. Então se eu tenho que abrir é porque ele está guardado em algum lugar. Onde é que ele está? Lá na memória secundária. O fato de abrir um programa para editar um texto é pegar um programa que está na memória secundária e trazer para onde? Para a memória principal. A partir do momento que o programa estiver na memória principal, implica dizer programa aberto, pronto para que você inicie a digitar o texto.
O fato de você ter um texto em um editor de texto e você faltar energia bruscamente, tu vai perder as informações. Com pequena exceção, o Word tem recurso automático de autogravação. O que é autogravação? É porque à medida que você vai digitando um texto, ele automaticamente vai gravando esse texto aonde? Na memória secundária. Memória de extrema velocidade, muito rápida, inferior, claro, à velocidade da CPU. E memória lenta, HD é memória lenta. Está aí o gargalo da computação hoje em dia. No dia que se estudar uma maneira de eliminar essa tal memória secundária aqui, ser utilizada somente para transferir dados de uma máquina para outra, ou talvez nem tanto, tá? E que os computadores tenham somente memória principal, a velocidade das máquinas serão ampliada muito mesmo. Então, entendido aqui, ó, veja só, isto é quem processa, isto aqui é a velocidade que processa, a frequência, o clock. Isto é a memória principal que é utilizada para processar dados, também conhecida como memória volátil, memória de acesso aleatório, tá? E o HD, que é um principal exemplo de memória secundária. Memória secundária, HD, disco rígido, é memória... Onde é que fica essa parte do meu computador? Interna ao gabinete. Se for um notebook, ele está lá internamente. Existem outros dispositivos de memória secundária? Tem. Memória flash. Também você não sabe o que é memória flash. A memória flash é o pendrive que a gente utiliza. É exemplo de memória secundária? É. O fato de estar usando informações de um pendrive aqui. Você está com um pendrive espetado lá numa porta USB. Aí você desliga o computador, o que está nele será excluído? Não. Ele continua normalmente. Tá? Então, para que a gente não se estenda muito nesse vídeo, eu gostaria que você recapitulasse esse sentido. Processa, velocidade de quem processa, memória que armazena dados que está sendo processado naquele momento, sua principal característica é o fato de ser volátil, e o HD, principal dispositivo de memória secundária. Ok? Então a gente vai encerrar por aqui para o vídeo não se ficar longo, extenso, e para a gente continuar com as cenas dos próximos capítulos. Quais? Para a gente discutir um pouquinho sobre os principais dispositivos de memória secundária, os periféricos de entrada e saída do computador, as outras memórias do computador, como memória ROM, por exemplo, que isto fica para o próximo vídeo. Um abraço e até lá.